Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Zilmar e eu sei que você estava morrendo de saudades. Pois bem, não morra mais porque eu já estou aqui. E a aula de hoje vai ser boa, hein, pessoal? Hoje nós vamos falar de quê? Nós vamos falar de greves, nós vamos falar de sindicatos e nós vamos falar de lutas. Bom, esse assunto de hoje tem tudo a ver com o último assunto da última aula, você lembra? Claro que lembra, óbvio, que era sobre o quê? Sobre as teorias que vão tentar acabar com a desigualdade gerada pela Revolução Industrial. E aí, essas teorias são três, lembra? Socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo. Isso mesmo, pessoal. E essas teorias, elas vão tentar explicar uma maneira de acabar com essa desigualdade. E aí, nos três, fala o seguinte, nessas três teorias, fala que as pessoas elas têm que se unir, certo? E dessa união, nós vamos ter a força para fazer essas mudanças. Só que aí, com isso, no socialismo científico e também no anarquismo, eles pregam um pouquinho mais de ação diferente do utópico, que fala que isso vai vir de forma gradual. Já o científico e o anarquismo não, que as pessoas elas têm que se juntar e ir à luta. E aí, do resultado dessas teorias, nós vamos ver hoje, na aula de hoje, sobre o sindicalismo. Lembra que são os sindicatos? Como que surgem esses sindicatos? Como que surge esse órgão que cria, que defende o direito desse trabalhador? Falei para você na última aula que todas as profissões hoje, elas têm um sindicato. Então, esse sindicato ele vai zelar pelo direito e dar garantias para esse trabalhador. Então, não importa a profissão, motorista de ônibus, professor, médico, advogado, enfim, todas as profissões hoje têm um sindicato. E esse sindicato, ele é responsável por mobilizar as pessoas e ir em busca de direitos para os trabalhadores. Mas lembre-se, só uma pessoa não faz a diferença. Nós temos que nos unir para termos mudanças significativas, certo? Dito isto, vamos lá para a aula de hoje. Bom, eu sou a professora Zilmar Nascimento, você já me conhece, e hoje nós vamos falar de sindicalismo, greves e lutas por direitos trabalhistas. A origem do sindicalismo e organização coletiva dos trabalhadores, greves, mobilizações e formas de resistência operária, conquistas trabalhistas e a institucionalização dos direitos sociais, lutas trabalhistas, cidadania e desafios do trabalho no mundo contemporâneo. Bom, pessoal, na aula de hoje, você vai ter... Lembra lá na última aula que eu falei que você tinha que ler esse textinho aqui? Pois é, você tem que ler esse texto para você fazer uma atividade que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Então, leia o texto. Constituição de 1988, o artigo 7º, certo? Então, vamos lá. Origem do sindicalismo e organização dos trabalhadores. O sindicalismo, ele surgiu no século XIX como resposta às péssimas condições de trabalho durante a Revolução Industrial. Os trabalhadores perceberam que sozinhos tinham pouca força, mas unidos poderiam lutar por melhores condições de vida. Lembra, sozinho não tem como eu fazer muita coisa, mas através da união a gente pode melhorar de vida. Então, esse sindicalismo aqui, que são sindicatos, pessoal, eles vão ser odiados pelos donos das fábricas, pelo burguês. Por quê? Porque o sindicato, ele luta
ele zela pelo direito do trabalhador. Então, ele quer direito para esse trabalhador. Ele não quer exploração, ele quer um salário digno, ele quer menos horas trabalhadas. Então, esse sindicato aqui vai ser uma pedra no sapato do burguês, pessoal. O burguês vai odiar qualquer forma de sindicato, de sindicalismo, porque esse cara aqui quer direitos. Lembra, quanto mais direito o trabalhador tem, menos lucro vai ter quem? O burguês, certo? Então, vamos continuar. E aí, aqui nessa imagem é muito interessante, porque é sobre o movimento trabalhista, que é sobre o ludismo, pessoal. O que foi o ludismo? Quebra de máquinas. Essa imagem que você está vendo, que tem um trabalhador aí muito irado, porque com certeza ele está com muita fome, ele não recebeu o que ele tinha que receber, ele mora num casebre, a rua dele está cheia de lixo, tem muita doença e ele não tem uma vida digna. Então ele está... E aí ele vai fazer o quê? Ele vai quebrar essa máquina, certo? Então esse aqui é o movimento ludista, que é um dos primeiros movimentos por busca de direitos. Então, o que esse movimento quer? Onde os trabalhadores eles se juntavam, eles já estavam na fábrica, né? Então eles se juntavam dentro da fábrica e começavam a quebrar as máquinas. Quebrava tudo, pessoal. Com a máquina quebrada, a fábrica ela não produz. Então o burguês ele não vai lucrar aquele dia. Aí você me pergunta, mas professora, o burguês não fazia nada, esse cara só chegava lá, quebrava tudo e ia embora? Não, pessoal, logicamente que não. Esse burguês vai chamar a polícia, esse trabalhador ele vai ser preso. Mas, professora, ele não vai ter medo. Lembra, se só uma pessoa faz, não faz tanta diferença. Mas se todo mundo faz muita diferença. Alguns levavam uma peia, eram presos, certo? Mas não tinha lugar na cadeia para colocar todo mundo. Então, ou o burguês, ele cedia às reivindicações, aos pedidos dos trabalhadores, ou simplesmente a fábrica dele ia estar toda quebrada, detonada, certo? Então, o ludismo, que é a quebra de máquinas, foi um dos primeiros movimentos pela busca de direitos, certo? Então, vamos continuar. Bom, dito isto, os operários começaram a se organizar em associações e sindicatos. Esses grupos tinham o objetivo de defender o direito dos trabalhadores, como o aumento de salários, redução da jornada de trabalho e melhores condições nas fábricas. E aí, como eu disse, o sindicato tem um papel de quê? Defender esses trabalhadores. Tentar, conseguir salários, redução de jornada de trabalho e melhor condições de trabalho dentro das fábricas. Essas fábricas, pessoal, elas vão ter pouca ventilação, vai ser um ambiente muito quente, vai ser um ambiente muito sujo. Então, lá dentro, eles vão sofrer castigos físicos, eles vão inalar muita fumaça, então era um ambiente totalmente tóxico. Então, esse trabalhador real, pessoal, ele não vai ter uma condição de trabalho digno, favorável. Os sindicatos passaram a ser fundamentais na luta por direitos. Eles representavam os trabalhadores nas negociações com os patrões e ajudavam a organizar greves e mobilizações. Então, esse sindicato, ele vai ser formado por trabalhadores. Então, por exemplo, eu sou uma professora, certo? E aí, a minha classe, que é a classe dos professores, não está contente com o nosso salário, digamos assim, né, galera? E aí, o que a gente faz? O sindicato dos professores, eles vão nos convocar para uma reunião, ou seja, vão nos ouvir. O que os professores estão querendo? A gente quer salário, quer aumente o salário. E aí, o sindicato dos professores, eles vão chamar todos os professores do estado para uma greve, ou seja, para uma paralisação. Pessoal, se por acaso eu parar de dar aula para vocês, além da saudade, que vai ser enorme, que você vai sentir de mim, o que vai acontecer?
vai atrasar o seu ensino, o seu conhecimento, certo? Então, a greve é uma paralisação para tentar fazer com que os órgãos competentes, ou seja, o governo ou quem quer que seja, olhe para a categoria, ou seja, olhe para esse trabalhador e atenda ao seu pedido, certo? E assim, não é pedido assim exagerado. Os trabalhadores, eles pedem um mínimo, ok, pessoal? Então, toda vez que você vê alguém lá com cartaz na frente de alguma coisa, pense assim, esse aí está lutando por direito, certo? Não esqueça disso. Vamos continuar. E aí, temos aqui uma questão que é a escala 6x1, pela vida além do trabalho. Pessoal, talvez, eu não sei se você já trabalha. Você já trabalha, me diga? Além de lavar a louça e fazer as coisas na sua casa? Bom, para o trabalhador de carteira assinada, a gente vive num mundo, pessoal, que as coisas, elas estão passando rápido demais e nós temos responsabilidades. Por exemplo, pagamento de impostos. E para a gente pagar esses impostos e sobreviver, a gente tem que o quê? Trabalhar. Sem trabalho não tem como sobreviver. E aí, como é que funciona? São 7 dias na semana, certo? Desses 7, você trabalha 6 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E você tem direito a um dia de folga, que é o domingo. Então, a escala 6x1. Você trabalha 6 dias e folga um dia, ou seja, o domingo. Só que está em pauta hoje, que o governo ele tem que aprovar, o que é? Que a galera, ou seja, o trabalhador, ele não quer mais essa escala, ele não quer mais trabalhar dessa forma. É muito sofrimento, você tem que trabalhar 6 dias para ganhar um salário mínimo, muito pouco, que mal dá para você fazer as suas coisas do dia a dia, tipo pagar um aluguel, sobreviver, certo? E aí o que eles querem, esses trabalhadores? Esses trabalhadores que eu falo é todo mundo, tá, galera? Bom, eles querem tirar isso, diminuir os dias trabalhados e aumentar os dias de folga. Por quê? Porque são 6 dias trabalhando, ou seja, você não tem tempo para nada. Você entra às 7h30, você sai às 5h30, 6 horas da tarde. Então, assim, acabou o dia para você. Você está vivendo para trabalhar. Você não tem tempo para estudar, você não tem tempo para ficar com a sua família, você não tem tempo para ler um livro, para buscar algo diferente para sua vida. E aí é que está essa discussão hoje no Brasil. A galera quer o fim da escala 6x1. Elas querem mais dias de folga, sem que isso mexa no seu salário. E aí, pessoal, você concorda? Quem não está gostando dessa história é quem? Vê se você está entendendo as aulas. Quem mesmo? O burguês? Sim, pessoal, o burguês, ele não está gostando dessa história. Por quê? Porque o trabalhador, ele já não vai produzir um dia para ele. Ele vai ficar na casa dele de folga, fazendo suas coisas e ganhando, sem desconto nenhum. Então, lembra, quanto mais direito o trabalhador tem, menos lucro tem o burguês. Entendido aí? Você é a favor ou contra? Me diga. Vamos lá para a aula. Bom, explicada essa questão aí da escala 6x1, no início os sindicatos eram proibidos em muitos países e vistos como uma ameaça. Muitos trabalhadores foram perseguidos, presos ou até mortos por participarem dessas organizações. Pessoal, até hoje é assim, ok? O sindicato, ele é uma ameaça. Então, esse sindicato, ele vai mobilizar esse trabalhador e falar assim, vamos paralisar. Então, quem não vai gostar disso é o governo, é o empresário, é o burguês. E aí, esse trabalhador, quando ele e outros trabalhadores, eles se mobilizam, o que acontece? Eles estão correndo riscos. Por quê? Porque vai vir a força, vai vir as autoridades, pessoal. E essas autoridades, elas vão forçar. Hoje, os sindicatos, eles são legalizados, eles existem, certo? A greve também é legalizada. Só que em determinados momentos, essas greves aí, pessoal,
elas foram paralisadas, elas foram proibidas pelo Estado e o Estado usou a força, ou seja, a violência para esses trabalhadores que estavam ali pedindo algo para melhorar a sua vida. Então, muitos foram perseguidos, no Brasil é um exemplo disso, ou até mortos durante essas organizações. E aqui nós temos greves, mobilizações e resistência operária. Greve é paralisação. Toda vez que você for em algum lugar ou você vê um monte de gente com esse cartaz escrito greve, pense, essas pessoas que estão aí, elas não estão aí por nada, elas querem alguma coisa, certo? Elas estão brigando por alguma coisa. Então essa parte aí você já entendeu. A greve é uma forma de protesto em que os trabalhadores param suas atividades para exigir direitos. Ela é uma das principais ferramentas de luta da classe trabalhadora. Pessoal, o trabalhador ele não vai pegar em armas para confrontar ninguém. A arma que ele tem é a paralisação, é a greve. Quanto mais tempo esse trabalhador ele paralisa as suas atividades, mais prejuízo vai ter o patrão, vai ter o governo, certo? Então, o governo, os empresários, eles não querem perder. Então, geralmente uma greve, hoje, nos dias de hoje, ela está sendo atendida de forma até rápida, porque quanto mais dias esse trabalhador ele vai ser um prejuízo enorme para esse burguês, para o governo, para o Estado. Então, geralmente, é atendido os pedidos e aí, para que esse trabalhador ele volte ao seu posto de trabalho. Aí você me pergunta, mas professora, teve alguma greve que não foi atendida os pedidos dos trabalhadores? Pessoal, muitas. E nessas greves é que foi usada a polícia que vai lá reprimir e mandar embora todo mundo que está lá paralisado. Além das greves, os trabalhadores utilizavam outras formas de resistência, como manifestações, boicotes e até destruição de máquinas, como no movimento ludista. Lembra que eu acabei de falar para vocês aí? Esse movimento que está quebrando tudo. E além do ludista, nós também tivemos o cartismo. Lembra do cartismo? Que é quando os trabalhadores eles começam a escrever cartas denunciando as más condições de trabalho que eles tinham. As greves, muitas vezes, eram reprimidas pelos governos, pelos patrões. A polícia e o exército eram usados para conter protestos, o que gerava conflito e violência. Pessoal, quando o pedido ele não é atendido, esse trabalhador ele fica lá de greve, ele paralisa as suas atividades. Mas assim, aprenda isso. Quando você entrar em greve, se um dia você entrar em greve por algum motivo, você não pode ficar em greve lá na sua casa, assistindo um filme, no ar-condicionado, nada disso. Você não pode fazer isso. Se você decidiu paralisar, entrar para uma greve por qualquer motivo, você tem que ir para lá. As autoridades, elas têm que te ver. Ela tem que ver o trabalhador que está paralisado, que não está trabalhando. Porque se você está na sua casa, ninguém está lutando por nada, só não vão trabalhar, certo? Então você tem que ir, você tem que aparecer, você tem que estar lá com os seus companheiros lutando por algum direito que você está querendo. E aí o que acontece? Quando o pedido dos trabalhadores não é atendido, eles vão ficando em greve, eles vão paralisando. E vai passando os dias, semanas, meses. E isso é prejuízo para o patrão, seja dono de uma fábrica, de uma loja, sei lá, de qualquer coisa. E para o governo também, por exemplo, um hospital, professores, a educação está perdendo, os professores estão parados. O que acontece? Se não chegou a um acordo, o trabalhador não foi atendido e o governo, o patrão, não vai atender o pedido, a gente para. Só que vai chegar uma hora que é muitos dias. Então vai ter duas opções. Ou o trabalhador ele volta sem ganhar nada, ou ele permanece. Só que quando ele permanece é que vem o uso da violência.
Então, para espantar, para gerar medo nesse trabalhador, geralmente chama-se o que é a polícia. Então, a polícia, pessoal, ela vai reprimir. Então, as pessoas, elas têm medo da morte, elas têm medo de apanhar, certo? E a polícia, ela vem para tentar dispersar esse trabalhador e mandar ele de volta para os seus trabalhos. E aí, nessa de dispersar, de aparecer, de usar a força, é que nós vamos ter muitas pessoas presas, muitas pessoas que algumas vão ser baleadas no confronto com a polícia e outras vão ser mortas, certo? Vamos continuar. Bom, pessoal, dito isto, mesmo com dificuldades, as mobilizações operárias foram importantes para conquistar direitos. As lutas coletivas mostraram a força da organização dos trabalhadores. Então, juntos somos mais fortes, pessoal. Bom, conquistas trabalhistas e direitos sociais. Pessoal, dia 1º de maio tá chegando aí, né? É o Dia Internacional do Trabalho, ou seja, nós estamos de folga, galera. Então, conquistas trabalhistas. Lembrando que se esse 1º dia de maio é o Dia Internacional do Trabalho e ninguém está trabalhando nesse dia que é feriado, quer dizer o quê? Que ele foi conquistado por meio de lutas, pessoal. Então, o 1º de maio, ele simboliza, começa lá nos Estados Unidos, esse 1º de maio, porque vários trabalhadores começaram a fazer greves, porque eles estavam trabalhando 14 horas por dia. E aí é muito tempo que você trabalha para ganhar uma miséria. E aí esses trabalhadores, eles vão fazer greves, eles vão fazer manifestações, alguns vão ser presos, outros vão ser mortos, e aí chega-se a um consenso de que era preciso lembrar desse dia, certo? E aí esse dia é o 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalho. Então é o Dia do Trabalhador, é aquele dia que você está de folga, o dia que não tem aula, porque quem está trabalhando está em casa, porque é feriado. Então, esse feriado é uma luta que os trabalhadores eles conquistaram. Lembrando que quando a gente vai lutar por alguma coisa, como eu falei nas últimas aulas, nem sempre a gente consegue de primeira. Então, pessoal, isso aí não pense, ele fez uma greve, ele conseguiu, não. Muitas pessoas foram presas, muitas pessoas foram mortas para a gente conseguir alguma coisa, certo? Então, não se engane. Com o tempo, os trabalhadores conseguiram importantes conquistas, como a redução da jornada de trabalho, o fim do trabalho infantil em muitos lugares e melhores condições nas fábricas. Então, ou o patrão ele atendia os pedidos dos trabalhadores, ou esses trabalhadores iriam continuar essas manifestações. Então, graças a essa luta que, como eu falei para você, não foi da noite para o dia, foi a custo de sangue, de suor e de luta, vai acontecer o quê? Uma jornada, a redução nessa jornada de trabalho, o fim do trabalho infantil. Pessoal, isso aqui de forma romântica, tá? Esse trabalho não vai acabar. E vão melhorar as condições de vida nas fábricas, certo? O chão vai estar um pouquinho mais limpo, agora a gente vai ter uma janela que vai circular o ar. Então, as leis e os direitos estão chegando aí. Os governos passaram a criar leis para proteger os trabalhadores. Surgiram direitos como férias, descanso semanal, salário mínimo e regulamentação do trabalho. Olha só que coisa interessante, pessoal. Bom, no Brasil, a questão das férias, de um salário mínimo, de uma carteira assinada, ela começa durante o governo de Getúlio Vargas, em 1930. E aí o Getúlio Vargas, pessoal, ele vai ser um presidente que vai olhar muito para esse trabalhador. Então, o Getúlio Vargas vai ser amado por esses trabalhadores. Por quê? Porque é durante o governo desse carinha aqui, que nós vamos estudar muito sobre ele nas próximas aulas, que o brasileiro agora ele vai começar a ter algum direito. Então, Getúlio Vargas, ele durante o governo dele que vai ser criado a carteira de trabalho. Essa carteira
onde hoje todo mundo que trabalha tem que ser assinada. Por quê? Porque uma carteira assinada, ela significa o quê? Direitos. Então, é durante o governo Getúlio Vargas que nós vamos ter também o estabelecimento de um salário mínimo. Agora, se eu sou um burguês, se eu sou um dono de uma fábrica, eu não posso mais pagar o que eu quiser para o meu empregado, não. Tem um salário mínimo, ou seja, o valor mínimo que eu posso pagar para ele. Eu não posso baixar disso. É daqui para cima e não daqui para baixo. Então, nós vamos ter o salário mínimo, nós vamos ter também o FGTS, nós vamos ter as férias remuneradas. Olha que legal, pessoal. O trabalhador hoje, quando você atinge um certo período de trabalho, você tem direito a 30 dias de férias. Você pode dividir esses 30 dias, você pode tirar, em algumas profissões, você pode tirar o mês inteiro. E aí você não perde por isso, você ainda recebe mesmo estando de férias. E mesmo estando de férias, você não é mandado embora. Porque antes, o trabalhador ele não tinha férias. As mulheres, por exemplo, elas engravidavam e aí elas não vão ter uma licença maternidade, elas eram mandadas embora. E aí, mandada embora no momento mais crítico, que é o quê? Que é quando ela tá grávida, quando ela precisa de dinheiro, ela precisa ter descanso. E essa mulher, só pelo fato dela engravidar, ela já era mandada embora. Por quê? Porque é um prejuízo eu sustentar, eu pagar um salário para uma pessoa que não está trabalhando. E aí o Getúlio Vargas ele vai ser amado pelos trabalhadores, porque vai ser ele que vai trazer essas leis trabalhistas para o Brasil. Só que não se engane, nossa, professor, ele é muito bom. Pessoal, ele vai dar esses direitos, é inegável. Porém, ele vai proibir o quê? Ele vai proibir e vai tentar diminuir o máximo o sindicato, certo? O sindicato é o quê? Direito do trabalhador. Então, ele já te deu o direito. Não precisa você agora se organizar em sindicatos, porque eu estou te dando direito, certo? Então, ele dá alguns direitos, mas ele proíbe outras coisas, por exemplo, os sindicatos. Vamos continuar. E aí, como eu acabei de falar para vocês, o Getúlio ele vai ser amado pelo povo brasileiro, porque ele vai dar esses direitos trabalhistas. Ele vai, durante seu governo, vai ser criado o Ministério do Trabalho. Todas as pessoas que trabalham hoje são chamadas de CLT, lembra? Se eu trabalho de carteira assinada, eu sou uma CLT. E aí vai ter as leis de férias, vai estabelecer um salário mínimo, como eu falei para vocês, e nós vamos ter também a jornada de trabalho, que vai ser de 8 horas, que vai ser estabelecida agora por esse governo, certo? E aí o sindicato, ele vai ser controlado pelo Estado. Além dos direitos trabalhistas, surgiram direitos sociais, como acesso à saúde, educação e à previdência. Esses avanços ajudaram a melhorar a qualidade de vida da população. O Estado, ele passou a ter um papel importante na garantia desses direitos. Ele atua criando leis, fiscalizando as condições de trabalho. Então, a abolição da escravidão aconteceu em 1888. E aí, de lá, só foi trabalho escravo real. As primeiras leis vai vir aqui durante o governo de Getúlio Vargas, em 1930. E aí nós vamos ter a Constituição, nós vamos ter a criação da Justiça do Trabalho, nós vamos ter a criação da CLT, e aí nós vamos ter as reformas trabalhistas. Lutas trabalhistas, cidadanias e desafios do trabalho no mundo contemporâneo. A partir das lutas dos sindicatos, surgiram conquistas importantes, como a redução da jornada de trabalho, descanso semanal e férias remuneradas. Essas conquistas ajudaram a ampliar os direitos sociais e fortalecer a cidadania dos trabalhadores. Com o avanço das lutas operárias e das transformações do século XIX, o Estado ele passou a criar leis para regular as relações de trabalho. Essas leis buscavam limitar os abusos e garantir condições mínimas para os trabalhadores. Ou seja, essas leis elas vão garantir o mínimo que esse trabalhador ele tem direito. Agora, o patrão ele não pode dizer quantas horas ele vai trabalhar, o patrão ele não pode dizer quanto ele vai pagar. O patrão
não vai agora colocar ele em qualquer lugar para trabalhar. Agora existem leis. E essa lei, ela vai ser o quê? Ela vai ser fiscalizada pelo Estado. Então, o Estado vai fiscalizar para ver se as fábricas, se os bancos ou qualquer coisa que seja está cumprindo a lei, se o trabalhador está tendo condições de trabalho, se esse trabalhador ele está tendo as horas que ele precisa, se esse trabalhador ele está recebendo um salário mínimo para trabalhar, essas coisas. No Brasil, um marco importante foi a criação da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, em 1943, que reuniu diversos direitos trabalhistas. Então, todo mundo que trabalha hoje no Brasil, pessoal, e tem aquela carteira azul assinada, é um CLT, porque agora ele vai ter essas leis consolidadas. Férias, salário mínimo, FGTS, licença maternidade, também vai ter seguro-desemprego, muita coisa. E aí, pessoal, aqui temos uma matéria que fala sobre as leis do trabalho que vão ser, que foram implantadas, né, durante o governo de Getúlio Vargas, por isso que ele é tão amado pelos trabalhadores. Nas últimas décadas, o mundo do trabalho passou por profundas transformações. O avanço da tecnologia, da globalização e da automação modificou diversas profissões e formas de produção. Novos tipos de trabalho surgiram, como o trabalho digital, remoto e por aplicativos. Essas mudanças fazem parte das transformações do mundo contemporâneo. Olha só que interessante, pessoal. Como eu falei para vocês, com essa mudança, com essas novas tecnologias, surgem novas formas de trabalho. Por exemplo, hoje, aplicativos. Hoje, pessoal, esses aplicativos, muitos deles não têm a carteira assinada, eles fazem a sua hora trabalhada, eles fazem o seu próprio salário. E aí, isso é bom num ponto de vista, mas ruim por outro. Por quê? Porque ele não vai ter aquela carteira assinada, pessoal. Ele não tem aquele direito. Se ele se acidentar, se por acaso, digamos, o veículo dele for roubado durante o trabalho, ele não vai ter nenhum direito, ele não vai estar assegurado. E aí já tem sindicatos que estão querendo que estão querendo abraçar essa causa para ter agora o sindicato dos aplicativos. Nós também temos novas formas de trabalho da sua casa. Hoje eu não preciso mais trabalhar em nenhuma empresa. Hoje eu posso virar digital influencer, trabalhar da minha casa, postando vídeos, a minha rotina e ganhar muita grana com isso. Então, isso aí é o quê? É novas formas de trabalho no mundo contemporâneo, graças ao avanço tecnológico, certo? Vamos continuar. Bom, e aí você tem hoje aí, você trabalha na sua casa, você faz o seu tempo, tem robô, tem computador, tem tudo. Apesar das conquistas históricas do movimento operário, o mundo do trabalho ainda enfrenta diversos desafios. Problemas como desemprego, informalidade, que são, eu acabei de falar para você, informalidade é quando você trabalha por conta própria, e desigualdade social continuam presentes. As transformações econômicas e tecnológicas exigem novas formas de organização e debate sobre os direitos dos trabalhadores. Bom, pessoal, e aí, gostou da aula de hoje? Espero muito que sim, que você tenha entendido tudo, que agora você saiba o que é um sindicato, qual que é a função desse sindicato. Toda vez que agora você quiser lutar por algum direito, você tem direito à greve, que você não vai ser mandado embora, porque também é um dos direitos para quem é CLT, certo? Então é isso, pessoal. A aula de hoje está ficando por aqui. Espero muito que você tenha gostado. Até a próxima aula. Um grande beijo e tchau!